Foi dada a largada para a corrida pela Casa Branca. Donald Trump segue como franco favorito pela indicação do Partido Republicano. Na próxima terça-feira, as primárias serão no estado americano de New Hampshire. A pergunta então é: por que os demais pré-candidatos ainda insistem na disputa? No Equador, a violência escancarada do narcotráfico, a invasão a programas de TV e assassinato de agentes públicos. A resposta do governo: exército nas ruas e toque de recolher. Como é que a situação de violência extrema afeta a economia de um país que depende do investimento externo? E os 100 dias da guerra de Israel contra o Hamas. Além dos mais de 26 mil mortos no conflito, o impacto nas vítimas que mais sofrem: as crianças. O Jovem Pan Internacional está no ar. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se consolidou como favorito à vaga republicana nas eleições presidenciais ao vencer o caucus do estado de Iowa. Na semana que vem, é a vez de New Hampshire realizar as primárias. Como um avião de grande porte, a campanha de Donald Trump rumo à Casa Branca decolou na mais alta velocidade e com força total na última semana. O pré-candidato e ex-presidente dos Estados Unidos, que conta com forte apoio popular, venceu com extrema facilidade o caucus de Iowa, na primeira disputa das prévias do Partido Republicano. Trump teve mais de 51% dos votos, uma goleada contra os 21% do governador da Flórida, Ron DeSantis, e os 19% da ex-embaixadora americana na ONU, Nikki Haley. Um dos candidatos, Vivek Ramaswamy, terminou com 8% e acabou optando por deixar a pré-campanha e apoiar o ex-presidente, sendo considerado um possível candidato a vice em uma eventual chapa. Na próxima segunda-feira, será a vez de New Hampshire, um estado mais moderado e que pode dar chances a Nikki Haley na primeira primária do Partido Republicano. O formato é diferente do caucus visto em Iowa. Isso porque a primária serve como uma espécie de teste para as eleições gerais e é organizada pela Justiça Eleitoral do Estado, com votação fechada nas sessões que vão receber o público em novembro. Já o caucus é organizado pelos próprios partidos, geralmente em espaços como salões de escolas ou igrejas, e pode ter votação aberta. Mas seja em um caucus ou em uma primária, a expectativa é de uma nova vitória de Donald Trump. O atual pré-candidato, inclusive, já começou um discurso de conciliação dentro do próprio partido, em uma tentativa de unir as vozes divergentes e formar um grande bloco contra Joe Biden. Em Iowa, depois da divulgação do resultado, o bilionário abandonou os apelidos pejorativos aos rivais correligionários e pediu por união para acabar com os problemas do mundo. Uma estratégia parecida com a que os próprios democratas fizeram para conseguir superar o então presidente Trump em 2020. Embora Trump seja visto como amplo favorito entre os republicanos, os problemas com a justiça podem ter um peso negativo. São quase 100 processos contra o ex-presidente, mas um é visto como o mais importante: o julgamento da Suprema Corte sobre a participação na invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, que poderia tirá-lo em definitivo da corrida eleitoral. O ex-presidente conta com o fato da maioria dos juízes terem sido indicados por ele próprio e também por George W. Bush para um possível favorecimento na defesa. O caso, que começa a ser julgado em fevereiro, já tem gerado repercussões e fez ele ser impedido de disputar as prévias no estado do Colorado. Mas nada disso parece abalar o apoio do eleitorado trumpista, que acredita que o republicano é vítima de uma perseguição política. A base fortalecida é o grande trunfo do empresário, que se apoia também em uma rejeição à figura de Biden. Já entre os outros pré-candidatos, Ron DeSantis vive momentos de incerteza. Antes visto como um possível forte concorrente a Trump, o governador da Flórida viu a campanha perder força. Fato é que ele não conseguiu atrair o voto do eleitor mais ligado ao seu ex-padrinho político.
Por outro lado, Nikki Haley, que aposta todas as fichas em New Hampshire, busca se posicionar como a única alternativa de verdade a Donald Trump. A estratégia passa por atrair o eleitorado de direita e evitar os rótulos de extremista, cativando também os indecisos e centristas para ter vantagem contra os democratas. Até julho, quando os republicanos realizam a convenção do partido para nomear oficialmente o candidato à Casa Branca, muita coisa pode acontecer. Resta saber se Donald Trump terá um voo em altitude de cruzeiro, com ou sem grandes turbulências. E para estender um pouquinho mais o assunto, a gente conversou com Pedro Costa Júnior, que é pesquisador da USP, sobre quais os motivos que levam a tanto favoritismo de Donald Trump e como deve se portar Joe Biden num provável embate no segundo semestre por essa corrida à Casa Branca. Vamos ouvi-lo. Trump se coloca com essa vitória como o candidato a ser batido, que é uma inversão natural de lógica. Porque não só o candidato a ser batido, em primeiro lugar, dentro do Partido Republicano, que já era previsível por ter sido um ex-presidente e pela alta popularidade que ele manteve dentro do partido, mesmo depois da derrota nas últimas eleições, mas ele se coloca como um candidato a ser batido nestas eleições, ou seja, para além do Partido Republicano, e aí sim, é uma lógica que inverte a natureza da coisa, porque o candidato a ser batido é sempre o presidente em exercício, que é uma espécie de mantenedor do cinturão, né? Aquele que detém o cinturão e vem o desafiante para batê-lo. Mas nesse momento, o retrato agora desse momento, que é o que importa para fazer a análise, é que Biden vive uma crise de legitimidade enquanto presidente, de popularidade, inclusive dentro do Partido Democrata. A esquerda do Partido Democrata está insatisfeita com ele, pelas guerras infinitas que ele faz, pelo problema migratório, né? Nós estamos vendo aí incursões de imigrantes entrando nos Estados Unidos com imagens fortíssimas e que ele prometeu resolver, que ele criticou muito o Trump e nada conseguiu fazer. Jogou lá a vice-presidente para poder resolver isso, a Kamala Harris, queimou ela ao jogá-la para lidar com um problema dessa natureza, que ela também não conseguiu enfrentar. Então, e o pior, né, Pavalli, não há perspectivas de recuperação concretas da popularidade de Joe Biden, o atual presidente. Então, são duas coisas, né? Quer dizer, primeiro, o Trump, ele digamos, favoritaço dentro das prévias dos republicanos, é o que essa eleição agora mostra, e de maneira inequívoca, mas ele se projeta também como o candidato a ser batido nas eleições, o que inverte essa lógica natural, porque ele não é o atual presidente, ele é o desafiante. Os desafiantes de Trump agora, a Haley e o DeSantis, eles podem vir no futuro, isso é comum, né, como se sabe na política externa norte-americana, na política interna norte-americana, isso é comum na política interna norte-americana, como se sabe, que os desafiantes de hoje se tornem, e rivais, portanto, se tornem aliados amanhã dentro do partido, dentro dos partidos. Então, depois isso vai ser um processo de conjugação. Por que isso é forte nesse momento? Porque nessas prévias específicas, você vê tanto o Ron DeSantis como a Haley com muitas dificuldades para criticar Trump. Porque o Trump, de certa maneira, ele já foi ungido, né, digamos, pelo Partido Republicano. Essas prévias, elas são importantes, mas elas vão acabando tendo um caráter mais, digamos, representativo, de figuração, a menos que, e essa é a esperança dos dois, tanto da Haley como do DeSantis, que o Trump seja impedido de disputar. Então eles correm neste sentido. Este é um sentido dessa corrida das prévias. Porque o Trump vive também, digamos, no fio da navalha jurídico, legal, né? Não sabemos se isso vai chegar a acontecer. Então ele corre contra o tempo. É uma candidatura também que tem os seus riscos. Caso atinja-se o Trump nessa corrida, o melhor dos dois que tiverem o mais bem posicionado, e a diferença ali nessa primeira prévia mostra que é praticamente um empate entre os dois, embora o DeSantis tenha ficado um pouco à frente, mostra que ele pode estar melhor amanhã. Mas o jogo está aberto, né? E também, né,
O grande dado é que o Trump tem mais votos internos do que a soma de todos os outros candidatos juntos, nas prévias. Esse é o grande dado. Então, o movimento dos opositores de Trump é duplo, no sentido de que, se amanhã Trump for impedido, eles vão lutar para dividir os espólios, né, para ver quem vai liderar e quem vai continuar essa corrida para disputar com Biden. E, de outra maneira, né, de outro ponto, para, obviamente, integrar a equipe de Trump lá no futuro, como de praxe se acontece. Isso é um praxe nas eleições americanas. Os candidatos que se colocam em oposição hoje, eles vão se tornar amanhã, caso não tenham um cargo no Senado, coisas do tipo, eles vão se tornar parte integrante da equipe amanhã. Os componentes do Oriente Médio e da política externa norte-americana em geral, eles têm um peso decisivo, eu diria, a favor nas eleições. Decisivo por quê? Porque, ao contrário de qualquer outro país do sistema internacional, à exceção do que a China está se tornando, mas ainda não é, e nem mesmo a Rússia, os Estados Unidos são a principal superpotência no mundo em termos de ocupação, de espaço. Então, interessa ao eleitor americano as questões de assuntos externos, né, internacionais. Claro que não na mesma medida dos assuntos internos, mas interessa. O que não acontece, por exemplo, aqui no Brasil. Então, de que maneira nós vemos isso? Lá na frente, quando forem escolhidos, os dois candidatos forem oficializados, suponhamos que seja Trump e Biden novamente, eles vão ter 3 debates. Lá a corrida eleitoral se organiza assim, são 3 grandes debates e sobre 3 grandes temas. O último é só sobre política externa e só sobre relações internacionais. É verdade, é o debate que tem menos audiência, que tem menos interesse, mas tem um debate só sobre este tema, devido ao tamanho do peso dos Estados Unidos no mundo. E aí, aqueles eleitores, nós temos que lembrar que nos Estados Unidos o voto ele é facultativo, ele não é opcional. E aí as eleições são decididas, ele não é obrigatório, ele é opcional, ele é facultativo. E aí as eleições são decididas, né? E aí tem outras questões, o voto lá não é num domingo, o voto geralmente acontece numa terça-feira, um dia de semana, um dia de trabalho, a pessoa tem que votar no horário do almoço, tem que ir mais cedo, mais tarde. Então, ela tem que ser motivada a votar. Essa é a questão. Então, se há um componente crítico com relação a um dos dois governos, isso pode desestimular um certo eleitor tradicional de um partido a não ir votar. E você sabe melhor do que ninguém, Favale, que o Partido Democrata ele se alimenta de pesquisas. Talvez seja a instituição no mundo que mais faz pesquisas para tudo. As últimas pesquisas do Partido Democrata, interna, eu estava estudando isso semana passada, e elas mostram que a baixa popularidade do Biden, ela assume, tem 2 caráteres que refletem nessa baixa popularidade. E um deles é a política externa, e a política externa voltada para o Oriente Médio. Ou seja, com relação a esse apoio incondicional ao governo Netanyahu e como isso está impactando na destruição, digamos, avassaladora, né, da Palestina. Então, os eleitores democratas que votam historicamente no Partido Democrata, eles podem, pelas críticas que fazem a Biden em termos de política externa, talvez não votar em Trump, mas deixar de votar por esse estímulo, né? E, ao mesmo tempo, vamos lembrar que o Trump, embora todos os rótulos que tem, né, de extrema-direita e essa coisa toda, ele não começou nenhuma guerra. Diferente de Biden, de Obama, de Clinton, e por aí vai. E do próprio Bush, aí um republicano. O Trump ele passa pela história do século XXI sem ser o presidente americano que jamais começou uma guerra nova, e que tem um discurso muito crítico à política externa americana, muito crítico à política externa americana belicista, das guerras eternas, infinitas no Oriente Médio, e isolacionista, ou seja, de volta para casa, de arrumar a casa, de arrumar a economia, e, portanto, de não ter mais conflitos bélicos nesse sentido. O Equador vive semanas de caos depois que o chefe da principal quadrilha criminosa do país escapou da prisão. A fuga desencadeou rebeliões em presídios, a tomada de reféns e ataques à polícia. Uma
uma série de organizações criminosas semeiam o terror no Equador, em retaliação às políticas do governo para enfrentá-las. A crise de segurança sem precedentes, desencadeada pela fuga de um chefe do narcotráfico conhecido como Fito, já deixou cerca de 20 mortos. No início do mês, homens encapuzados invadiram um estúdio de uma emissora pública na cidade de Guayaquil. Vários jornalistas e funcionários foram feitos reféns em uma transmissão que continuou por cerca de 30 minutos. Os grupos mostravam fuzis e granadas até o momento em que as luzes foram apagadas. O Ministério Público do Equador anunciou que o promotor antimáfia que investigava o caso foi morto a tiros dentro de um carro. 2 suspeitos foram presos. Segundo autoridades, entre os indícios encontrados estão 2 pistolas, carregadores e 2 veículos. Um dia depois do assassinato, centenas de soldados e policiais entraram em uma prisão no complexo penitenciário de Guayaquil, local de onde Fito escapou. As Forças Armadas informaram que entre 9 e 17 de janeiro, policiais e militares realizaram mais de 20 mil operações e prenderam cerca de 1.900 pessoas, 158 acusadas de terrorismo. O professor da Universidade Andina Simão Bolívar, Carlos Andrés, trouxe um panorama econômico sobre a situação. A capital, eu moro na capital em Quito, né? O movimento econômico tem diminuído bastante em geral. As aulas, ainda as crianças, ensino básico, ensino médio, ainda não voltam de forma presencial, né? A gente, como professor universitário, a gente se tem, a gente já voltou, né? Voltou nas aulas presenciais. No entanto, as aulas do ensino médio e básico ainda não voltam. Então, a normalidade da situação econômica e social ainda não volta à normalidade. Isso faz também de que o investidor olhe para o Equador com certa dúvida. Se aquele decreto de exceção vai se manter, vai voltar, né? Se eu quiser fazer um investimento que precisa de muito consumo, né, da população, que vai acontecer com o aumento dos impostos que também o presidente está enviando para a Assembleia Equatoriana, que é o Congresso, né, que ele quer aumentar o imposto de valor agregado, IVA, de 12% até o 15%, 3 pontos. Então, esse aumento do imposto vai diretamente para o consumidor. E o consumidor vai diminuir o consumo, evidentemente, numa crise, também numa época de recessão econômica que a gente está tendo desde já faz algum tempinho atrás, alguns anos atrás. O professor também fez uma análise como equatoriano. Foram medidas justas, né? Mas também eu preciso falar que eu sou um cidadão de Quito, de uma área mais financeira, não um pouco mais nobre da cidade. Eu moro na cidade, na parte mais moderna, né, da capital, e os efeitos da violência não foram tão grandes quanto em outras cidades, especialmente do litoral. Então, a sensação que, por exemplo, tem um cidadão da província de Esmeraldas, uma província que fica no litoral, né, fica ao norte do país, no litoral, é muito diferente da sensação de uma pessoa de Quito, especialmente quem mora na parte moderna, financeira da cidade, quem é eu e outras pessoas, colegas, professores, enfim. Então, essa sensação é muito diferente. Mesmo assim, pelas notícias, por alguns tumultos que existiram também na cidade, eu acredito que foi necessário. No entanto, agora está quase normalizado na capital a atividade econômica, social, inclusive de segurança. Nos últimos 3, 4, 5 dias, praticamente não tem nada fora do normal. O Equador foi por muito tempo um país seguro, mas nos últimos 5 anos, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes subiu de 6 para 46 em 2023. A guerra entre Israel e o Hamas superou a marca dos 100 dias. Embora as forças de defesa israelenses tenham dito que o período mais crítico já passou, não existe nenhuma perspectiva clara de um acordo de paz. Quanto mais o conflito avança, fica evidente que as crianças são as principais vítimas.
Uma festa de aniversário com música, bolo, decoração e muitos convidados, mas sem ninguém celebrando. O encontro foi um apelo disfarçado de comemoração. Familiares se reuniram em homenagem a Kifir Bibas, na data de 1 ano do nascimento do bebê. A criança é uma dos 130 israelenses que continuam reféns do Hamas. Embora o grupo terrorista tenha anunciado que o menino morreu, junto com os pais e o irmão de 4 anos, parentes esperam por outro desfecho e não descartam a hipótese de que a notícia da morte tenha sido equivocada, como já aconteceu nesta guerra. Quem conseguiu ser libertado pela milícia lembra o horror do cativeiro. Minhas filhas tiveram de usar uma pia e uma lata de lixo como vaso sanitário por 52 dias. Houve dias em que eu não tinha nada para dar de comer quando elas choravam. Os olhos delas enchiam de lágrimas e a preciosa voz delas ficava fraca quando choravam de fome. A partir de relatos como este, uma organização humanitária montou uma exposição em Londres que recria os cativeiros do Hamas. Os organizadores reproduziram, inclusive, o som que os sequestrados diziam ouvir, principalmente do choro de colegas de cela. O parente de um dos sequestrados diz que caminhar pela mostra já é desesperador e reflete sobre o sofrimento de quem está vivendo aquela realidade há mais de 100 dias. Não há luz, não há noção do tempo. As pessoas que regressaram compartilharam suas histórias e evidências. Tudo aqui é baseado em experiências. Tudo isso é real. Portanto, é doloroso pensar que isso é o que eles estão passando. Que estão sendo torturados. Que estão sendo tratados de forma brutal. Eles não têm comida suficiente, não têm água suficiente. Eles não podem sequer tomar banho nesses 100 dias. Esta semana, uma articulação internacional conseguiu que pelo menos medicamento entrasse na faixa de Gaza, especialmente para abastecer os locais onde reféns estão sendo mantidos. A negociação passou pela distribuição de parte dos recursos para moradores do local, que também estão vivendo em condições subhumanas. Milhares de palestinos estão vivendo sob escombros. Falta tudo. O chefe das operações humanitárias da ONU, Martin Griffiths, classificou a faixa de Gaza como simplesmente inabitável e um local de morte e desesperança. O Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, declarou que o território palestino no sudoeste de Israel é o lugar mais perigoso do mundo para uma criança hoje. Independente do lado do conflito, a guerra afeta todos os envolvidos, mas os pequenos são os mais suscetíveis a traumas. E mesmo que as crianças consigam usar o universo lúdico para superar tragédias, o trabalho de profissionais em busca da resiliência dos menores é essencial para atenuar as sequelas e fazer com que meninos e meninas sigam uma vida mais normal possível. O professor Reinaldo Nascimento faz parte deste esforço. O educador se prepara para viajar à faixa de Gaza, onde pretende repetir atividades da chamada pedagogia de emergência. A proposta da pedagogia de emergência é responder algumas perguntas. Assim. A primeira, como apoiar crianças pedagogicamente que estão passando por um processo traumático? Muitas não conseguem explicar o que está acontecendo, porque elas nem sabem realmente o que está acontecendo. Então a gente entendeu que pintar, cantar, passear, conversar, quando elas têm condições de conversar, fazer teatro, fazer música, assim, trabalhar com argila, trabalhar com trabalhos manuais, pode fazer com que essas reações que são normais diante do que não é normal, né? Ou hoje até é difícil falar o que não é normal, né? Porque quando você pega alguns países, né, muitas crianças já nascem na guerra. Então é difícil falar que essas crianças não estão vivendo uma situação normal, porque elas já nasceram ali, estão ali, a família inteira só vive isso, só fala disso. Então a pedagogia de emergência responde essas perguntas, né? Como trabalhar pedagogicamente com essas crianças e também com os professores e com os pais dessas crianças, né? Porque muitos professores precisam entender que após um evento traumático, talvez a criança não consiga estudar mesmo. E existem situações em que nós, educadores, podemos atuar.
mas existem também situações quando essas reações viram sintomas, quando esses sintomas viram doenças, a gente precisa encaminhar por um terapeuta especialista também, para a gente também entender até onde é o nosso caminho. E no futuro, se a gente não consegue cuidar, o que vai acontecer provavelmente, que a gente tem visto, é que eu vou fazer com você o que fizeram comigo. Então, se eu não tenho uma educação que me fortalece, que me explica o que é o trauma, que o que está acontecendo, apesar de ser 70 anos, apesar de ser 2 anos, não deveria acontecer, se eu não entender isso, no futuro eu vou querer fazer isso com os outros. Então eu sempre vou ver o outro como inimigo. O que a gente busca é esse processo de reintegração. Aconteceu, não dá para desfazer um terremoto, não dá para desfazer essa guerra, né? Assim, dá, mas é um processo que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, como entender que talvez a outra pessoa, a outra criança também esteja morrendo de medo, esteja sofrendo as mesmas reações, né? O professor Reinaldo Nascimento espera repetir em Gaza experiências que foram bem-sucedidas em outros palcos de guerra. Mas eu me lembro, inclusive no Iraque, de uma criança que não dormia, 8, 9 anos, não estava mais dormindo, fazendo xixi na cama, cocô na cama, voltou a chupar dedo. A mãe, quando falava que ia sair, ela rasgava a roupa da mãe para a mãe ficar em casa. Quando dormia, quando cochilava, tinha pesadelos enormes, assim. E assim, como eles estavam dormindo numa escola, as pessoas já estavam assim, tira essa menina daqui, né? O quarto tá cheirando mal e tudo. A mãe veio falar pra gente o que estava acontecendo, falou todos os sintomas. E em algum momento ela falou assim, eu acho que tudo isso é porque minha filha viu o meu esposo sendo decapitado. E ela tinha mais ou menos 8 anos e meio. Então a gente falou, calma, então tá tudo bem, né? Ter esses sintomas é normal. O que não é normal é uma criança de 8 anos, 9 anos ver o pai sendo decapitado. Então a rodinha, né? Nós tínhamos uma roda com crianças da idade dela, a gente pegou essa roda e levou para frente da sala onde ela estava dormindo. E ela começou a colocar a cabeça, começou a dar uma olhadinha, uma professora foi lá, ela não quis sair, depois ela quis sair, e assim, né? A história é bem longa, mas no meio, assim, da roda, ela levantou. Nós pensamos que ela iria sair e, na verdade, ela perguntou se podia cantar uma música. Então ela foi pro meio da roda, começou a cantar uma música e acho que era uma música muito famosa, porque todos começaram a cantar, a bater palmas, assim. E quando ela deixou a roda, ela, sabe, assim, já estava dando um sorriso, já estava iluminada, assim. É claro que ela não está curada, né? Mas a gente percebeu no outro dia, foi o mais lindo, que ela voltou com um vestido novo, com cabelo penteado, e aí a mãe veio, nossa, nem sei como agradecer vocês, porque a minha filha não fez xixi, não fez cocô, acordou, queria tomar café, queria tomar banho, pediu a roupa mais bonita e queria voltar para a escola. O projeto do professor Reinaldo, baseado na pedagogia de emergência, ainda está captando recursos e esperando autorização para desembarcar no território palestino, arrasado pelos mais de 100 dias de conflito. Enquanto a ajuda não chega, as crianças da faixa de Gaza fazem o que podem para atenuar a dura realidade da violência. E o professor Reinaldo Nascimento apresenta um curso sobre educação para a paz para ajudar a refletir sobre o tema no ambiente escolar. As aulas têm um formato EAD, de educação à distância, oferecidas pela Faculdade Rudolf Steiner. O curso é gratuito para educadores da rede pública. E para encerrar o programa da semana, os meus agradecimentos e a promessa de que eu volto com mais novidades daqui 7 dias. Tchau e até lá! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.